Fundação Roberto Marinho apresenta Globo Ecologia. Dono de uma das maiores reservas de água doce do mundo, o Brasil pode se orgulhar de ter neste recurso um elemento estratégico para o seu desenvolvimento. Através da água, o homem pode gerar energia, irrigar terras cultiváveis, navegar, abastecer cidades, despoluir rios, além de praticar esportes e atividades de lazer. A quantidade por aqui é tanta que às vezes até parece que vivemos em um oceano de água doce. Mas a realidade brasileira não é bem assim. A distribuição pelo nosso território é desigual. Em alguns lugares, como na Bacia Amazônica, há muita água para pouca gente. Em outros casos, como no Nordeste e também no Sudeste, há pouca água para muita gente. Este é um dos desafios da humanidade: enfrentar o aumento da demanda pela água no mundo e, ao mesmo tempo, cuidar deste recurso natural cada vez mais escasso. Mas para isso existe uma saída, e esta saída chama-se gestão. A partir de hoje, o Globo Ecologia vai apresentar uma série de 4 programas sobre algumas das principais bacias hidrográficas do Brasil. São Francisco, Doce, Paraíba do Sul e Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Estas são as 4 bacias da série Caminho das Águas. Neste programa vamos conhecer a bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, no interior de São Paulo. Confira na matéria da nossa equipe de reportagem. Localizada à margem direita do Tietê, a bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí abriga uma população de 4 milhões de pessoas, em 63 municípios. Terra do peão boiadeiro, da música sertaneja e de uma forte agricultura. Este pedaço do interior paulista é conhecido também por seu potencial acadêmico e industrial. Potencial que se moldou a partir da década de 70, quando a região pegou carona no crescimento econômico da capital do estado. São Paulo já era uma metrópole com mais de 3 milhões e 700 mil habitantes e precisava de mais água para continuar crescendo. Foi assim que os recursos hídricos da bacia do Piracicaba despertaram o interesse dos governantes da época. Para atender a demanda de água da maior metrópole do país, em 1974 foi construído um grande reservatório, o Sistema Cantareira. Hoje, metade da água consumida pela capital do estado vem daqui. Mas o Cantareira já nasceu polêmico e uma disputa pela água começou a ganhar forma. De um lado, os municípios da bacia do Piracicaba e do outro, a região metropolitana de São Paulo. O motivo era bem simples. Para levar a água do Sistema Cantareira até a Grande São Paulo, foi preciso desviar o curso dos rios Atibaia e Jaguari. Foi uma época extremamente difícil. Difícil no seguinte aspecto. Logo que se falou no Sistema Cantareira, que foi nos anos 60, houve uma revolta regional, principalmente a partir do município de Piracicaba. Mas existia o que a gente chamaria de uma guerra surda ou de uma relação de tapas e beijos, ou entre tapas e beijos. Ora estava numa amizade com a Sabesp, com o governo do estado, e ora havia uma revolta. A Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, responsável pelo bombeamento das águas do Cantareira, garante que o diálogo entre as partes sempre existiu, mas que a necessidade de se levar água para a maior metrópole brasileira era uma justificativa bem razoável. E a região metropolitana de São Paulo, ela está situada na cabeceira do rio Tietê, ou seja, numa região que tem pouca disponibilidade hídrica. Então, se você pega essa pouca quantidade de água e faz relação com o número de pessoas que existem aqui, você vê que a quantidade disponível de água por pessoa aqui é muito semelhante, por exemplo, à de Israel.
é muito semelhante ao estado mais seco do Nordeste, que é Pernambuco. Então, isso exigiu, em algum momento, das autoridades que fazem a gestão dessa região como um todo, a construção do sistema Cantareira, porque essas represas provêm 50% de toda a água que é utilizada na região metropolitana de São Paulo. Em 2000, foi criada a Agência Nacional de Águas, entidade federal que passaria a ser responsável pela gestão dos recursos hídricos do Brasil. Atuando como mediadora dos debates, a ANA facilitou os diálogos entre a Grande São Paulo e os municípios da bacia. Então a Agência Nacional veio participar do processo como essa mediadora neutra e que tinha a responsabilidade de garantir o abastecimento d'água de metade da maior cidade da América Latina e, por outro lado, garantir a necessidade de uma região que também necessitava de água, que também era usuária carente dos recursos hídricos. A água é mesmo importante para todos nós, para a vida. Não dá para imaginar que uma região, por mais isolada ou por mais populosa que seja, cresça sem acesso à água. Para entender os detalhes da negociação pela água entre a Bacia do Piracicaba e a cidade de São Paulo, vamos abrir parênteses. Em 1974, após a construção do sistema Cantareira, a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, recebeu autorização para captar as águas do reservatório para a capital paulista. Esta autorização chama-se outorga e era válida por 30 anos. A quantidade de água que seria liberada para a região metropolitana de São Paulo era o equivalente a 33 mil litros de água por segundo, o suficiente para encher uma piscina olímpica a cada minuto. Já a quantidade restante para os municípios da Bacia do Piracicaba era de apenas 4 mil litros por segundo. Na época da estiagem, algumas dessas cidades sofriam com a falta d'água. 2004 foi um ano decisivo para os municípios da Bacia porque o prazo de validade da outorga havia terminado. Agora já era possível rediscutir as regras do jogo. Foi então que entrou em cena uma alternativa que iria revolucionar o sistema de gestão de recursos hídricos da bacia: o Banco de Águas. O banco funciona como uma caderneta de poupança. Durante o período das chuvas, que vai de outubro a março, toda a água que sobra nos reservatórios não é encaminhada para a Grande São Paulo ou para os municípios da bacia. Ela fica armazenada para o período de estiagem, que vai de abril a setembro. Nesta época, cada uma das duas partes usuárias pode fazer um resgate do saldo acumulado no período anterior. Então essa é uma ideia que foi no encontro das aspirações dos dois, tanto do lado da Sabesp quanto do comitê. Por exemplo, nos anos que estão chovendo muito, você pode reduzir seu consumo, que naturalmente isso acontece, mas sabendo que essa redução vai significar um proveito para você. Então aquela água está alocada como se fosse uma contabilidade bancária para aquele usuário que poupou. O banco beneficiou mais as cidades que sofriam para captar água com qualidade e eram obrigadas a interromper o abastecimento frequentemente, como Campinas, Sumaré e Americana. Após a renovação da outorga do sistema Cantareira, nós passamos a ter mais água no rio Atibaia, ou seja, a vazão que era no período de escassez, que era da ordem de 7 metros cúbicos por segundo, passou para 15 metros cúbicos por segundo. Ao final de cada mês, a ANA divulga um relatório detalhado com as quantidades de água disponíveis para cada cidade da bacia. O estudo é feito pelas câmaras técnicas de monitoramento hidrológico, um grupo formado por gente da região, que conhece como ninguém as características locais. E a gente decide, baseado em dados técnicos de qualidade de água, de chuvas futuras, né?
a gente decide que vazão deve ficar no Rio Jaguari e no Rio Atibaia, né, a partir das barragens da Sabesp. A sociedade não recebeu um documento pronto, feito por órgãos governamentais. A sociedade participou da construção dessa nova outorga. No próximo bloco, o valor da água. Vamos ver como a população da bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí decide o que será feito com os recursos da cobrança pelo uso da água. Foi depositado na conta das bacias. E mais, na cidade e no campo, cidadãos conscientes que aprenderam a economizar água mostram quais são os segredos para o uso correto em casa e na lavoura. Não saia daí, porque o Globo Ecologia volta já. Estamos de volta com a série O Caminho das Águas. O tema do programa de hoje é a gestão dos recursos hídricos na bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, no interior de São Paulo. Você sabia que no processo de gestão de uma bacia hidrográfica um papel muito importante é o do comitê? Ele é formado por técnicos especializados, ONGs, empresários, prefeitos, além, é claro, de gente comum, o povo, que conhece em detalhes a região da bacia. Confira na reportagem de nossa equipe. O Comitê da Bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí foi criado em 93. A descentralização do poder é o principal instrumento da gestão de um comitê. As decisões são tomadas em conjunto, em reuniões extraordinárias, onde todos opinam, votam e aprovam os projetos a serem executados na bacia. Toda vez que você promove uma discussão ampla com a sociedade, você consegue o amadurecimento dessa sociedade, dos usuários das águas, das organizações da sociedade civil e dos próprios órgãos governamentais, no entendimento de que a gestão compartilhada dos recursos hídricos é a melhor saída para todos nós. Segundo o comitê, a cobrança pelo uso da água é uma alternativa que vai além da arrecadação de recursos. Ela serve para estimular a participação da sociedade nos debates que visam recuperar a bacia. A cobrança por aqui começou em 2005 e foi a segunda iniciativa do gênero no país. A primeira foi na bacia do Rio Paraíba do Sul, em 2003. Nos 3 primeiros meses da cobrança, foram arrecadados R$ 2.580.000. A maior parte dos investimentos ainda é reservada para o tratamento de esgotos. Hoje, 38% da bacia possui esgoto tratado. Há 16 anos, este número era de apenas 3%. O valor cobrado na bacia é de 1 centavo por 1.000 litros captados e 2 centavos por 1.000 litros consumidos. Isto significa que quem paga pela captação é a empresa de saneamento de cada cidade, que capta água para abastecer a população. E quem paga pelo consumo são as empresas que utilizam a água no processo industrial e não a devolvem para o rio. A cidade ou empresa que lançar esgoto in natura no rio deve pagar 10 centavos por quilo de poluição e 15 centavos para cada 1.000 litros de água captada e transportada para outra bacia. É o caso do Sistema Cantareira. Na agricultura, a cobrança deve começar a partir do segundo semestre de 2007. Antes disso, o comitê está cadastrando os usuários para conhecer o perfil de consumo de cada um e, assim, estimar um valor para a categoria. Para quem depende da água para trabalhar no campo, como é o caso da produtora de flores Helenice, a cobrança da água é vista com bons olhos. Eu não sou contra. Eu acho que nós temos que ter essa preocupação realmente e, inclusive, por essa preocupação já
não só nossa mesmo, né, como produtor, a gente já vem tentando racionar, principalmente conscientizar o pessoal que mora conosco, que trabalha conosco, né, para que a gente não tenha desperdício de água, porque a nossa cultura, inclusive o nosso trabalho, a água é um fator assim, imprescindível. Há 10 anos que Helenice investe na mudança do modelo de irrigação de suas rosas. Antes, ela usava o tradicional sistema de aspersão. Agora, passou para o gotejamento. Uma economia de 60% de água. O sistema de aspersão antigo, ele era água muito grossa, jogava água muito grossa. Então, às vezes, quando o solo está muito duro, digamos, você começa a irrigar e logo ela já, como a terra não absorve, ela começa a escorrer. Então, isso é uma perda, né? Agora, o sistema novo de microaspersão ou mesmo de gotejo, ela tem uma água mais fina e por mais tempo e a absorção melhor do solo. Elcio é produtor de morangos e também mudou o seu perfil de consumo de água. Ele percebeu que poderia ficar sem este recurso durante o auge da estiagem, nos meses de setembro e outubro. Tempos atrás a gente queria ver um sítio limpo. Quando você comprava um sítio, quanta área tem de você poder trabalhar com trator. Hoje você já tem uma mentalidade diferente. Você sabe que você tem que preservar, deixar 30% pelo menos de mata, para a gente no futuro não ter problema. Para ele, a cobrança pode melhorar as condições de plantio e gerar mais renda na época da safra, período em que o produtor oferece oportunidade de trabalho a quase 300 pessoas. Eu acho que o fato de cobrar água não é o mais prejudicial, nós não, seria até benéfico. Se for para trazer benefício para o produtor, para a humanidade, eu acho que não tem problema nenhum, desde que a gente tenha água. Bom, para administrar uma bacia, já vimos que é preciso muito mais que um simples contrato ou um acordo entre políticos. É preciso um consenso entre os tomadores de decisão. Vamos ver agora o que a sociedade civil está fazendo para economizar água nas cidades da Bacia do Piracicaba. Marcelo mora sozinho. Gilberto e Cristina dividem um apartamento de 3 quartos com a filha adolescente. O que estes 3 personagens têm em comum? Todos vieram para cá por causa de uma novidade do condomínio: a medição individualizada do consumo de água. E o fato dos medidores de água serem individuais, isso fez diferença na hora da compra do apartamento? Fez muita diferença. Primeiramente porque agora eu tenho noção de quanto eu gasto. Há uma maior noção de fazer economia também, porque antes você tinha aquela expectativa de que tudo que você consome é rateado, mas você não tem ideia de quanto é que você consumiu e quanto os outros consumiram. No meu caso, isso é muito importante, porque eu, afinal, moro sozinho. E você, por um acaso, mudou o seu perfil de consumo de água com esses novos medidores? Eu agora tenho preocupação de cada momento que eu abro uma torneira ou vou tomar banho, quanto tempo isso está aberto e efetivamente abre para o uso necessário e já efetivamente fecha em seguida, né? 2 andares abaixo, o economista Gilberto e a funcionária pública Cristina também mudaram o perfil de consumo com os novos medidores. Bom, o Marcelo mora sozinho, usa pouca água. Vamos conhecer agora um perfil dos outros moradores, do Gilberto e da Cristina. Vocês estão morando aqui há pouco tempo, né? Vocês não sabiam que existia essa medição individualizada da água. Como é que foi essa surpresa? Foi muito boa, porque não foi um plano de venda deles. Nós compramos a partir quando nós viemos para cá e que foi falado que era individualizado, e foi muito bom. Ela que ficou um pouquinho mais... Não gostou muito da ideia, Cristina? Como é que foi isso? No começo eu fiquei preocupada porque eu tinha certos hábitos, né? Mas aos poucos a gente vai se enquadrando para que o consumo diminua e alguns hábitos mesmo têm que ser mudados. Nunca tive essa preocupação porque praticamente minha vida toda morando em apartamento e sempre o consumo rateado, né? Dividido, você nunca se preocupava em olhar o extrato do condomínio para saber se estava gastando muito ou não. E era aquele tanto ali, a gente
Era esse o hábito. Os hidrômetros individuais são colocados nos corredores de cada andar do condomínio. O objetivo do sistema é evitar o desperdício. Em algumas capitais do país, a medição individualizada já é lei. Os novos condomínios devem prever na obra os hidrômetros. É o que acontece em São Paulo, Brasília, Aracaju, Recife, Natal e Vitória. Para saber mais sobre o trabalho de gestão das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, visite o seguinte endereço eletrônico: www.comitepcj.sp.gov.br. No programa de hoje vimos como é importante a participação comunitária dentro de um processo de gestão de uma bacia hidrográfica. Então, se você quer mudar a realidade do ambiente à sua volta e recuperar um rio ou uma lagoa, procure se informar se na sua cidade existe um comitê responsável por isso. O Globo Ecologia de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.